Olá, sou Eduardo Braga, professor de matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, lá do campus Duque de Caxias. Eu também sou orientador de duas monitoras de matemática do curso de Manutenção e Suporte Informática, que é um curso de ensino médio técnico na modalidade de educação de jovens e adultos, onde eu também atuo como professor de matemática dessas turmas. Antes de mais nada, nós gostaríamos de externar o nosso imenso prazer em participar desse importante Congresso Internacional de Educação e Tecnologias. Esperamos aqui trocarmos experiências, debatermos, criarmos um ambiente, um cenário, propício à socialização de importantes temas para a educação. E nesse caminho, a nossa contribuição é com um trabalho que tem por título a produção de vídeos matemáticos por estudantes do ensino médio na modalidade EJA. O nosso artigo ele objetiva apresentar justamente o trabalho realizado por duas monitoras de matemática na produção de vídeos para um canal no YouTube chamado Monitoria de Matemática IFRJ Seduc, criado por elas, As monitoras elas são orientadas por mim e elas também são alunas do curso de Manutenção e Suporte Informática, que é um curso na modalidade EJA. Elas são alunas da EJA e elas estão aqui conosco para juntos falarmos um pouquinho de nossas experiências, de nossa pesquisa. Então se apresentem, meninas, por favor. Quem começa? Posso começar? Ótimo. Oi, eu sou Fabrícia Nicomedes, aluna do 5º período do curso de Manutenção e Suporte Informática do IFRJ de Duque de Caxias, na modalidade EJA, e eu sou monitora desde 2019. Jéssica? Oi, meu nome é Jéssica Passos Barreira, também sou aluna do curso de Manutenção e Suporte Informática do IFRJ Campus Duque de Caxias, modalidade EJA, mas eu sou do 4º período e desde 2019 eu sou monitora de matemática do campus. Nós poderíamos dizer, meninas, que o nosso canal ele passou por dois momentos principais. O anterior à pandemia, e o que estamos vivenciando agora no ano de 2020, com o início dessa pandemia ocasionada pelo coronavírus e que levou à suspensão do calendário acadêmico da nossa instituição, não só da nossa, é claro. Nós aproveitamos, inclusive, esse momento para prestar a nossa solidariedade a todas as famílias vítimas dessa doença. Mas retomando aqui o nosso trabalho, o que eu gostaria de saber inicialmente de vocês é por que vocês tiveram essa ideia de começar um canal no YouTube? Então, é importante ressaltar que o nosso curso ele é noturno e a monitoria, quando presencial, ela ocorre na parte da tarde. E a gente entende que, na prática, alguns alunos não conseguirão chegar nesse horário por questão de trabalho ou outros fatores. Daí começamos a pensar como que a gente conseguiria ter acesso também a esses alunos. Se fosse um tempo atrás, a nossa tarefa seria bem mais difícil, mas com a popularização da internet, dos smartphones, o acesso ao Wi-Fi do campus e a sala de informática para os alunos, nós pensamos em distribuir vídeos com resolução de exercícios através do YouTube, que é uma ferramenta que tem se popularizado muito nos últimos anos, com conteúdos variados, inclusive a matemática, onde um vídeo sobre a equação de segundo grau, por exemplo, ele acumula mais de 5 milhões de visualizações. Então foi daí que nasceu o nosso canal. E como durante a monitoria nós sempre usamos listas de exercícios para os alunos praticarem, então a minha responsabilidade foi confeccionar essas listas referente a cada assunto para que a Fabrícia pudesse resolver no canal. Antes da pandemia, o trabalho desenvolvido no canal era apenas complementar ao que fazíamos presencialmente na monitoria. A gente tinha alguns vídeos sobre o conteúdo teórico dado em sala de aula e alguns vídeos de resolução de exercícios, sejam os que a Jéssica fazia ou resolução de trabalhos, de provas, atividades, Nesses vídeos eu gravava numa folha enquanto eu ia resolvendo os exercícios ou apresentando a matéria. O meu rosto não aparecia, só as minhas mãos e a minha voz. Era uma maneira de auxiliar os alunos com os conteúdos vistos em sala, já que muitos deles não conseguiam frequentar presencialmente a monitoria. Ótimo, Daí a relevância da nossa atuação e pesquisa para os estudantes da modalidade de educação de jovens e adultos. É oportunizar que esses jovens e adultos eles estejam em contato com a matemática em outros espaços, tempo, dada a realidade diversa que nós temos nas nossas turmas lá no campus. Bem,
Agora, com a suspensão do calendário acadêmico por conta da pandemia, o nosso canal ele passou por uma reestruturação. Ele passou a ter um outro formato de gravação e também de diálogo, né, com os conhecimentos matemáticos. Com isso, nós criamos 2 novas playlists. Uma que é a playlist de curiosidades matemáticas e a playlist do preparatório para o Enem. Vocês poderiam falar um pouquinho dessa nossa experiência atual? Nossa, tá sendo muito maravilhosa, pois a gente tem recebido feedbacks não só dos alunos, mas também de pessoas de fora da escola, já que o conteúdo é disponibilizado no YouTube, né? A playlist que eu mais atuei foi a de curiosidades matemáticas, e lá tem vídeos como o número de ouro ou o mistério do número 1089. Eles instigam os alunos a fazerem contas, eles estimulam a curiosidade, né? Já que eles articulam conhecimentos de mundo com a matemática. No mínimo, essa playlist pode servir de uma pauta para roda de conversa. Você pode chegar para seus amigos e dizer: sabia que se eu multiplicar esse número, vai rolar uma mágica aqui? Então, nessa nova fase, uma mudança também é que eu apresento o vídeo, né? Eu mostro o rosto, que é algo diferente, tanto para mim quanto pro canal. Já no meu caso, a playlist que eu mais pude atuar foi a do preparatório para o Enem. Pensando nos alunos da EJA, eles logo irão realizar essa prova em algum tempo, mas eles não puderam ter acesso à sala de aula no período regular. Alguns ficaram anos fora da sala de aula. Isso pode resultar em dificuldade de interpretação de texto, em cálculos matemáticos. Então, com vídeos sobre função exponencial, média aritmética e leitura de gráfico, por exemplo, eu posso ler o enunciado da questão, destacar termos que o professor usa em sala de aula e, dessa forma, facilitar a interpretação de texto, facilitar que o aluno consiga resolver a questão. Além da produção de vídeos para o canal, a gente também, com orientação do Eduardo, a gente elabora pequenos cartões de divulgação, que é como um convite para os estudantes assistirem aos vídeos. É um convite com uma reflexão sobre a importância da matemática e a presença dela nos mais variados espaços, como na arte, no período pandêmico, na música, no cotidiano em geral. E é interessante ressaltarmos também que a nossa pesquisa ela não é só prática. Nós temos estudado alguns referenciais teóricos para fundamentar o nosso trabalho com a produção e uso de vídeo. E alguns desses referenciais teóricos, eles nascem justamente das chamadas fases das tecnologias digitais propostas por Borba, Escuculha e Gadanides, que fazem parte dos nossos referenciais teóricos, num livro deles cujo título é justamente Fases das Tecnologias Digitais em Educação Matemática. E lá eles retratam que há 4 fases, né, das tecnologias. Uma primeira fase é a fase das tecnologias informáticas, popularização dos laboratórios de informática, lá na década de 90, passando para a fase das tecnologias educativas, os softwares educacionais, indo para uma terceira fase, que é a fase das tecnologias da informação e comunicação, até chegar à 4ª fase, que é a que temos vivenciado desde 2004, mais ou menos, de acordo com o nosso referencial teórico, que é a fase das tecnologias digitais e a fase das tecnologias móveis e portáteis. E cada uma dessas fases carregam consigo também noções, perspectivas teóricas, né? E as perspectivas teóricas que fazem parte da 4ª fase, citadas no livro, é a multimodalidade, a internet na sala de aula, a produção e o compartilhamento de vídeos online, as performances matemáticas digitais e tudo mais. E no nosso artigo, no nosso trabalho, nós trouxemos uma discussão sobre multimodalidade e eu queria que alguma de vocês pudesse falar um pouquinho sobre isso. Os vídeos do canal em si já trazem a característica da multimodalidade, porque assim como o Oshler comenta, o uso de diferentes fontes comunicativas, como a linguagem, imagem, som, música, somam potencialidades de ensino e aprendizagem, e isso melhora a compreensão do conteúdo, né? No nosso canal, a gente usa a oralidade, a escrita, interpretação facial agora, né? Gestos, alguns recursos para gerar humor, como memes, imagens engraçadas, tudo isso para deixar o conteúdo de forma leve, com a linguagem usual dos alunos e ainda assim manter o vínculo da monitoria com eles, mesmo durante esse período de isolamento social. Perfeito!
E a utilização desses diferentes modos que a Fabrícia citou, a oralidade, a escrita, a interpretação facial, os gestos e tudo mais, a utilização deles na representação das ideias matemáticas discutidas por cada vídeo nos revela também que, de acordo com a mídia utilizada, a produção do conhecimento matemático ele se transforma também. E com isso as tecnologias e as mídias, em especial os vídeos, que é o que discutimos no nosso trabalho, exercem influência direta na produção de conhecimento. E é justamente isso que aborda o construto, a noção de seres humanos com mídia. Ô Jéssica, você poderia falar um pouquinho pra gente desse referencial teórico? Então, nós nos fundamentamos na linha de pesquisa de Borba e Villarreal, que enfatiza que o pensamento humano e o próprio ser humano precisam de tecnologia, como oralidade, como a escrita e a informática, como meios para expressar e registrar conhecimento. Ou seja, a produção do conhecimento é realizada pelo conjunto formado por atores humanos e não humanos. Até porque a construção de conhecimento não acontece apenas na sala de aula, entre o professor e o aluno, mas pode ser feita de várias formas, como os nossos vídeos, que estão disponibilizados no YouTube. E isso possibilita que os alunos eles possam assistir no momento que for mais propício para cada um. Ótimo! Só complementando, o que temos visto, do ponto de vista da revisão de literatura sobre o assunto, é que apesar dos vídeos serem uma realidade da atual fase das tecnologias digitais e também da vida extra-classe dos alunos, eles ainda não estão de forma consolidada na sala de aula, conforme apontam alguns referenciais teóricos com os quais temos dialogado, como por exemplo Borba e Domingues. Apesar disso, nós temos observado em nossa pesquisa, com relação ao processo de produção e uso de vídeos na matemática, que várias são as potencialidades, como por exemplo o fato dos vídeos romperem com barreiras temporais e possibilitarem a presença das tecnologias digitais não só fora, mas também dentro do ambiente escolar com seu uso e produção. Aí nesse caminho a gente ressalta também o processo colaborativo, que a produção de vídeos oportuniza, possibilitando inclusive exercer a autonomia dos estudantes na busca por temas de caráter social, de temas sociocientíficos. Vale ressaltar ainda que essas potencialidades das tecnologias, por meio da gravação dos vídeos, elas ganham força na medida em que nós, professores, nos mostramos preocupados em adaptar nossas práticas, seja para desenvolver uma atividade ou mesmo para orientar o estudante em todo o processo da produção, da construção do vídeo, como construção de um roteiro, a filmagem propriamente dita, a parte da edição e tudo mais. Bem, essa preocupação do professor em adaptar suas práticas para desenvolver atividade de produção de vídeos contribui também para que o educador matemático assuma um papel de agente participativo das transformações sociais, modificando sua postura de matemática ao estabelecer uma relação mais horizontal com seu aluno e que preza pelo diálogo na sala de aula e que também leva em consideração o que o aluno tem a dizer, como preconiza Paulo Freire. E também ao possibilitar que os estudantes se enxerguem enquanto matemáticos e matemáticas na medida em que eles protagonizam esses vídeos e expressam ideias matemáticas. É claro que isso tudo articulando com uma formação de matemática crítica e não isolada do mundo. Nesse caminho, nós acreditamos que o papel da matemática está em ser um instrumento de resgate, de busca, de inserção, de reinserção na realidade, de intervenção no mundo e que ajude principalmente o jovem e o adulto a refletir sua prática social, a nossa prática social e ao propor também alterações para ela, a partir de um processo dialógico na sala de aula. O nosso envolvimento com a pesquisa tem sido tamanho, nós temos nos encontrado sempre de forma remota, é claro, para debatermos, construirmos juntos o melhor aprendizado da matemática para os nossos alunos e com isso nosso compromisso atual é dar continuidade a esse trabalho, buscando agora incorporar outros alunos na produção de vídeo para o canal. Por quê? Até o prezado momento, como vocês viram na nossa discussão aqui, na nossa apresentação, o nosso canal só é protagonizado pelas monitoras, por essas duas monitoras de matemática do curso, sob a minha orientação. E os alunos são espectadores do canal. Mas o que tem nos inquietado agora é justamente oportunizar que as monitoras sejam, assim como eu, orientadoras desses estudantes na produção de vídeo,
para que juntos, né, nós possamos formar um coletivo de seres humanos com mídias, onde todos nós possamos ser ao mesmo tempo audiência e protagonista, e conforme preconiza Paulo Freire, para que possamos ser educandos e educadores, né, na produção do conhecimento matemático e na sua inter-relação com os mais diversos espaços e meios, como a vida e a arte. Não é isso, meninas? Antes de terminarmos, vocês querem falar alguma coisa? Ah, sim! Eu gostaria de agradecer a grande oportunidade de inserção nesse ambiente acadêmico por meio do nosso trabalho e da nossa pesquisa. E além disso, eu gostaria de convidar todos vocês para assistirem nossos vídeos. Visitem nosso canal, curtam e compartilhem com quem vocês acham que pode interessar. Isso aí, excelente! E eu quero convidar a todos, né, para contribuírem com as nossas discussões, que o nosso trabalho possa abrir um ambiente de socialização de temas importantes para a matemática, para a educação. Será um prazer dialogarmos com todos vocês. Agradecemos, muito obrigado!